Glória a Deus. E nós estamos falando sobre o tema de valor máximo aos relacionamentos. Dê valor máximo aos relacionamentos. E sobre a palavra que nós meditamos sobre Marcos, no capítulo 12, 29 ao 31, que diz o seguinte, Marcos 12, 29 ao 31. Respondeu Jesus, o mais importante é esse, ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus, o Senhor é o único Senhor. Ame ao Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento e de todas as suas forças. O segundo é este: ame o seu próximo como a si mesmo. Não existe mandamento maior, repita comigo, maior do que este. Feche seus olhos. Pai, nós te damos graças, Senhor, por essa palavra. Obrigada, Senhor. A tua palavra é vida e alimento. Obrigada. Espírito Santo, nos ensine a viver a tua palavra. Espírito Santo, nos ensina a viver essa palavra, que precisamos amar a Deus de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de todo o entendimento, de todas as forças. E precisamos amar o nosso próximo como a nós mesmos. Nos ajude, Espírito Santo. Fale aos nossos corações nessa manhã, neste lugar. Continue a ministrar em nossas vidas. Neste mês estamos falando sobre relacionamento. Como é importante o relacionamento. Mas acima de tudo, um relacionamento, tudo começa contigo. Tudo começa com o Senhor. Porque Tu és o amor. Tu não tem a essência do amor. Tu és o amor. Tudo começa no nosso Deus. Só podemos dar aquilo que recebemos da parte de Deus. Espírito Santo, ministra, fala aos nossos corações. Em nome de Jesus, que possamos vencer muitas, Senhor, fronteiras, barreiras, Senhor, de relacionamentos. Que possamos vencer, Senhor, muralhas. Pai, em nome de Jesus, o relacionamento, Senhor, traz cura. Ele traz cura, Senhor, Ele traz libertação, Ele traz restauração, Ele traz restituição. O relacionamento, Senhor, ó Deus, é um remédio poderoso que vem de Ti. Obrigado, Senhor, por essa manhã. Continue a falar conosco, em nome de Jesus. Amém e amém. Aleluia. Repita comigo, Deus é amor. Amém. Deus é amor. Deus não possui a essência do amor. Deus é amor. E uma coisa que eu falei semana passada aqui, eu creio que foi bem forte, e eu disse, e volto a repetir, né, a começar por mim, que é impossível a gente amar as pessoas sem amar a Deus. Seremos hipócritas. Por isso que precisamos aprender a amar a Deus. Né? E Deus, Ele não precisa do nosso amor. Deus é autossuficiente. Ele não precisa de nada. Mas Ele quer nos ensinar o amor, porque Ele é o amor. E quando nós aprendemos o amor, nós aprendemos a viver na vida, nós aprendemos a romper muitas barreiras, nós aprendemos a caminhar o propósito de Deus sobre essa terra. O segredo é o amor. E a Bíblia fala muito sobre o amor. Fala muito sobre o amor. Porque Deus é amor. Ele não possui o amor, Ele é o amor. Nele está o amor, Ele é a essência do amor, tudo está nele. Então precisamos, urgentemente, de uma forma desesperada, desse amor. Porque com esse amor nós vamos conseguir vencer todas as barreiras que temos em nossas vidas. E eu sei que nós temos muitas barreiras. Todas nós temos muitas barreiras em todas as áreas de nossa vida. Em todas as áreas de nossa vida. Talvez você tenha numa área mais e outro numa área menos. Mas todos nós somos deficientes. E só vamos conseguir superar com o amor de Deus. E eu creio que esse mês é um mês muito chave, é um mês muito poderoso falando sobre o relacionamento. Porque, queridos, só conseguimos vencer tudo com o amor. O amor no casamento, o amor com os filhos, né? O amor com o ministério. Porque, queridos, nós lidamos todo dia com deficiências, é verdade ou não é? No trabalho, vamos falar no trabalho? Por mais que você muitas vezes é apaixonado pelo seu trabalho, pelo que você gosta, pela essência que você faz ali, mas é um desafio todo dia. E se você não tiver esse amor,
você não vai conseguir. Tudo se tornará peso na tua vida, tudo se tornará cansaço na sua vida. Você vai chegar todo dia em casa fadigado, né? Se você não amar, você vai se sentir fadigado em cuidar dos filhos. Vai sentir peso ao cuidar dos filhos. Você vai sentir o seu relacionamento conjugal um peso. A essência do amor. Como é importante esse amor conduzir as nossas vidas. Se você tem essa ausência, peça ao Senhor. Clame ao Senhor por esse amor. Eu olho para a minha vida hoje, né, com meus 52 anos, com meus cabelos brancos já. Vocês não estão vendo, mas eles já estão brancos. Está disfarçado. Mas eles já estão brancos. Como a gente aprende com a vida. E a gente olha para anos atrás, coisas que a gente não valorizava e hoje a gente valoriza muito, muito. Coisas pequenas que a gente não valorizava e hoje a gente valoriza. Por quê? Porque a gente vai aprendendo a caminhada com o Senhor, né? Eu sempre digo algo, se você é a mesma pessoa que quando entregou a sua vida para Jesus, você não mudou em nada, ou você mudou muito pouco, eu posso dizer que você não se converteu. Porque o cristianismo é uma transformação. E ele nos leva a um propósito, a sermos a imagem de Cristo. Sermos a reprodução de Cristo. Aquilo que a gente aprende como sergiquianos. No seu caráter e na sua. No seu caráter. No seu caráter. No seu caráter e na sua missão. Esse é o propósito de todo cristão. No seu caráter e na sua missão. Se você não está vivendo isso no Evangelho, desculpa, você precisa se converter novamente. Ou você nunca se converteu. Quando eu olho para trás da minha vida, né, tenho mais de 30 anos de vida cristã, eu vejo a transformação na minha vida e ainda quero me transformar muito mais até que o Senhor venha ou até que eu vá. A minha vida tem que ser uma vida de transformação. E eu tenho que olhar para a minha vida e ver essa transformação na minha vida. Porque, queridos, não adianta somente conhecimento. Não adianta você conhecer a Bíblia e conhecer muitos versículos se você não vive essa palavra. Não adianta nada. Ela se torna como uma Bíblia aberta no Salmo 91 de muitas casas que está amarela. Ou no Salmo 23. Não transforma em nada. A Bíblia transforma se você viver ela, se você praticar ela. E essa passagem ela é muito poderosa que nós lemos. Ame a Deus de todo o teu coração. E nós falamos semana passada que todo não é 180, todo é 300 e... todo não é 99, todo é 100. Mas pastora, é radical? Sim, é radical. Mas nós temos uma meta, Deus nos deu uma meta. Mas Deus não está falando que essa meta se cumpre quando você entrega a sua vida a Jesus. Essa meta vai se cumprir no decorrer da sua vida, que eu estou dizendo para vocês. Nós precisamos crescer na graça e no conhecimento. Precisamos crescer. Se a sua vida é a mesma que era há 20 anos atrás, está errada. 10 anos atrás está errada. Elas têm que mudar. As pessoas têm que olhar para você e falar assim: eu vejo diferença na tua vida. Eu vejo leveza na tua vida. Eu vejo alegria na tua vida. Eu sinto paz na tua vida. Eu gosto de conversar com você. Não é assim? Tem muitas pessoas quando estão em crise e gostam de te procurar. Por que será que ela gosta de te procurar? Porque você tem Cristo. Você tem paz. Você tem sabedoria. Você tem direção. E na hora de uma crise, a pessoa, quem ela lembra? De você. Agora a pergunta é, se ela não lembra de você, a pergunta é, eu estou derramando Cristo? Ah, mas pastor, eu sou tímido. Queridos, precisamos exalar Cristo. Jesus não era tímido. Eu respeito a timidez, eu respeito uma pessoa ser introvertida, mas até que? Mas quando Cristo abunda, você tem que derramar. Mesmo no seu jeito de ser tímido, mesmo no seu jeito de ser introvertido, você tem que derramar. Eu vejo aqui duas pessoas que eu conheço aqui na igreja há muito tempo, né? Que são pessoas tímidas, mas derramam. Posso trazer dois exemplos, a pastora Gisele e a pastora Fernanda. Elas são muito diferentes de mim, mas elas derramam. São duas pessoas tímidas, quietinhas, na delas, mas quando abre a boca, derrama. Derrama por quê? Porque tem essência.
tem o Espírito Santo. Então não tem desculpa você dizer para mim assim, pastor, eu sou tímida. Desculpa. Não, não tem isso. Você tem Cristo, você vai derramar. Você vai derramar. E semana passada nós falamos sobre 2 pontos aqui, eu não vou ter muito tempo hoje. Nós falamos sobre 2 pontos, que falamos sobre amar a Deus de todo o coração e falamos sobre amar a Deus com a alma. E aqui eu fechei quando eu disse, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Isso é amar a Deus com a alma. E eu fechei semana passada com essa frase. Como é difícil essa frase. Não seja feita a minha vontade, mas a tua. Eu sei quantas vezes eu vivi isso na minha vida. Talvez vocês jovens ainda não viveram muito, mas vocês vão viver em nome de Jesus. Experiências tremendas. Que vocês não vão fazer a vontade de vocês. E quero profetizar, não vão. Vão fazer a vontade do Senhor. Amém? Mesmo que seja difícil. Mas a vontade do Senhor, ela é boa, ela é agradável e ela é perfeita. E eu sei quantas vezes eu tive que renunciar para fazer a vontade de Deus. E até hoje eu renuncio muitas coisas para fazer a vontade de Deus, não seja feita a minha, mas a tua. E como é bom viver a vontade de Deus? Porque a vontade de Deus, você está no centro dela, você está no lugar perfeito. Por mais que você ache que você não está, mas você está. Por mais que você não está, mas você está. Porque o nosso coração é enganoso. Mas Deus, Ele é perfeito. Ele é perfeito. E Ele sabe aonde deve colocar a tua vida. Por mais que você está passando por momentos de espinhos, por momentos difíceis, mas Deus está trabalhando com o teu caráter. Deus está trabalhando na tua vida. Deus está fazendo uma limpeza dentro de você. E vai passar. Vai passar, mas vai entrar em outra fase. E de fase em fase nós estamos indo. De glória em glória nós estamos indo. Amém? Posso ouvir um amém nesse lugar? Amém. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. E aqui nós vamos continuar falando sobre amar a Deus de todo o seu entendimento. O que é amar a Deus de todo o seu entendimento? É o lugar dos nossos pensamentos, impressões, inteligência e onde o aprendizado acontece. É onde você lê a Bíblia e entende Deus, amém? Você precisa do entendimento para ler a Bíblia, mas nós precisamos do Espírito Santo para ter a revelação. Muitas pessoas falam assim, pastor, o diabo conhece a Bíblia, né? Conhece. Mas sabe qual é a diferença do diabo? Para mim, para nós, dele para nós? Ele não tem revelação. Ele é um ser espiritual, mas ele não tem revelação. E nós temos, eu posso ouvir um aleluia nesse lugar, que você tem a revelação? Nós temos a revelação da palavra. E o diabo não tem, os demônios não têm a revelação, porque a revelação vem pelo Espírito Santo. Só o Espírito Santo pode trazer a revelação da palavra. Porque você sabe muito bem disso, quantas pessoas leem a palavra e não entendem? Você já ouviu muitas vezes isso? Eu leio a palavra, mas não entendo. É tão difícil. Por quê? Porque é revelação. E é o Espírito Santo que revela a palavra aos nós. Precisamos do entendimento? Claro que nós precisamos do entendimento. Precisamos dos nossos pensamentos? Precisamos dos nossos pensamentos. Precisamos desse cérebro aqui bonitinho? Desse miolinho aqui fofinho? Precisamos. Mas só o entendimento não basta. Você precisa da revelação. Pensar em Deus é fácil de entender, mas difícil de fazer. Quantas vezes você lê a palavra de Deus e fala assim, meu Pai, como é que eu vou fazer isso aqui? Como é que eu vou viver isso aqui? Aí é onde nós oramos, Espírito Santo de Deus, me ajuda a viver essa palavra. Espírito Santo, tudo que foi escrito para o nosso aprendizado, para o nosso ensinamento. Todos os exemplos que nós tivemos na vida foram pessoas comuns, pessoas ordinárias, pessoas que não eram diferentes de nós, mas fizeram a diferença em sua geração. Nós também podemos fazer. Amém? Nós também podemos fazer. Por que não? Nós podemos fazer. Esses dias atrás eu falei aqui, ministrei sobre esse altar, quantas pessoas que estão em seus quartos orando, quantas pessoas estão no seu anonimato, estão vivendo a sua vida ordinária e estão ali gerando o extraordinário de Deus. E não estão em púlpitos, não estão em holofotes. E lá na glória nós vamos conhecer cada um. Você talvez está aqui hoje, talvez, não sei, eu perguntei esses dias atrás, as conversões, cada um teve a sua experiência, talvez você está aqui por uma pessoa que você nem conhece que orou por ti. Pode ser.
que nem te conhece, mas orou por você. E nós conheceremos. Isso é tremendo no reino de Deus. A palavra do Senhor diz o seguinte, Filipenses 4:8. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Como que você ama a Deus com todo o seu entendimento? Você ama a Deus com todo o seu entendimento, pensando no verdadeiro, pensando naquilo que é nobre, pensando naquilo que é correto, pensando naquilo que é puro. Nós precisamos policiar a nossa mente, é verdade ou não é? Amém? Nunca vivemos um tempo que precisamos tanto disciplinar a nossa mente. Porque é tantas informações ao mesmo tempo na nossa cabeça, porque se a gente não disciplinar, você não consegue. Vou trazer um exemplo bem claro aqui, no momento de oração. Quantas vezes você está no momento de oração, você está orando por algo e está pensando algo diferente? Quem passa isso aqui por aqui? Você está pensando que à tarde você tem que sair, tem que ir no mercado, tem que buscar a criança na escola. É ou não é? É uma disciplina. Amar a Deus com o seu entendimento. Então, nesse momento, é uma disciplina você colocar os seus pensamentos no Senhor. É uma disciplina. E nós precisamos disciplinar. Ame a Deus com todo o entendimento. Ame a Deus com todas as forças. Através das nossas forças, amamos a Deus. Como interagimos com o mundo à nossa volta? Atividades, trabalho. O seu colega de trabalho consegue ver a Deus em você? É uma pergunta. Consegue ver Deus em você? Consegue ver que você é diferente, que você é sal e luz? Aonde você está? A sua linguagem é uma linguagem cristã? Uma coisa que eu sinto muita falta muitas vezes no nosso dia a dia, muitas vezes nós estamos nas nossas atividades, seja onde a gente estiver, eu vejo o quanto falta muitas vezes as palavras da Bíblia em nossa boca. Não é ser religioso, mas o cristão ele tem que ter palavra bíblica. Em algum momento você está em algum lugar, se você liberar uma palavra bíblica, a pessoa, se ela conhecer a palavra, ela sabe que você é um cristão. É verdade ou não é? Que eu já fui. Ah, você é cristão? Ou se a pessoa não é, ela dá uma risadinha para você, que ele pode ser um desviado. É ou não é? Ele é um desviado. Isso daí é tremendo, não perca a oportunidade. Porque na hora que você muitas vezes lança uma frase bíblica, que a palavra de Deus ela é vida. Ela é vida. Se é um desviado que está ali, ele é confrontado. E quem sabe através daquela frase, o coração dele não é tocado. Por isso que precisamos falar em tempo e fora de tempo, em todo momento, não perca a oportunidade. A linguagem cristã tem que ser algo muito comum em nossas vidas. Não estou falando que a gente tem que ser um cristão bitolado, religioso, como antigamente, há 20 anos atrás, que a gente queria fazer as pessoas aceitar Jesus a goela abaixo. Se você não aceitar Jesus, você vai para o inferno. Era assim, não era, Adinaldo? Meu Deus do céu, misericórdia, é uma fase difícil. A gente aceitava Jesus mesmo porque tinha medo do inferno, gente. A gente não aceitava Jesus porque a gente amava Jesus. A gente aceitava Jesus porque a gente tinha medo do inferno. É verdade. Glória a Deus que já passamos dessa fase. Eu estou com Jesus porque eu amo a Jesus. Eu reconheço a Jesus, eu creio na palavra, eu creio nas promessas, eu creio. Sinceramente, eu nem lembro do inferno. Gente, eu sou tão de Deus, que eu nem lembro que tem inferno. E nem gosto de ficar falando do inferno. Eu quero falar de coisa boa. Eu quero falar de coisa do reino de Deus. Eu quero falar de glória, eu quero falar de bênção, eu quero falar de milagre. Eu não quero ficar falando do inferno. A coisa que eu menos falo na minha boca é do inferno. A coisa que eu menos falo que sai da minha boca é diabo. É o que menos sai da minha boca é diabo. Porque isso para mim, só quando é necessário. Quando é necessário eu falo do bicho. Quando não é necessário, nem quero falar dele, nem quero lembrar que essa criatura existe. E que é meu arqui-inimigo, que é nosso adversário. Não quero lembrar disso.
Mas eu quero lembrar das promessas, os milagres de Deus, tudo aquilo que Ele é bom, entendeu? Então eu lembro do céu, eu lembro da glória, eu lembro que daqui uns anos, se Jesus não voltar, eu vou estar com Ele. E vivo com alegria. É isso. Nós temos que amar a Deus. Então, queridos, ajudando o próximo. Como você ama a Deus com as suas forças? Ajudando o seu próximo. Quantas vezes a gente ajuda o próximo? Quantas vezes a gente ajuda um próximo? Esses dias atrás eu vi uma postagem na internet. Eu acredito que não é fake, não é montagem, não. Acredito eu. Era uma mulher, ela estava numa cadeira de roda, e tudo indica que ela estava perto do metrô. E tinha uma escadaria para descer, que normalmente o metrô tem, né, umas escadarias para descer, e não era daqui, tá? Era de outro país. Eu estou deduzindo porque todo mundo era loirinho. E no Brasil quase não tem mais loiro, assim, né? Todo mundo era clarinho, loirinho, assim, pessoas claras. Então eu deduzo que não era do Brasil. E essa pessoa estava lá na cadeira e ela não conseguia descer. Claro, cadeirante. E no começo ela pediu ajuda. E as pessoas ignoravam ela. E ela ficou ali, ó. Várias pessoas passando, e ninguém se disponibilizava em ajudá-la. Até que uma mulher parou e pediu ajuda para uma pessoa para um homem que estava descendo, e ela barrou ele e pediu ajuda para ele. Aí eles desceram ela. Fale para mim, isso é comum ou não é nos nossos dias? É. É comum, infelizmente. Infelizmente é comum. Infelizmente é comum você não ajudar as pessoas. É infelizmente. Nós estamos muitas vezes tão envolvidos com os nossos próprios afazeres, nossas tarefas, nossas preocupações, e muitas vezes nós ficamos desconfiados das pessoas. É verdade ou não é? Ficamos desconfiados das pessoas. Mas não perca a oportunidade de mostrar o amor de Deus. Eu sempre tento ser uma pessoa generosa. Quando, na medida do possível que eu posso ajudar, eu vou ajudar. Porque você ama a Deus com todas as suas forças. Deus te deu vida. A vida que está dentro de você é a força. O ar que você está hoje no seu pulmão é a força. O coração que está batendo dentro de você é a força. A partir do momento que parar, a força foi embora. Quando você ajuda as pessoas no ministério, né? Ontem mesmo, né, os jovens teve uma tarefa aqui, né, de recolher todas as mesas, né? Cadê as mulheres que estiveram aqui sexta-feira? Uma noite gostosa, né, de mães, que delícia, né? Aí os meninos ficou com a tarefa pesada depois. Eu falei, João Carlos, você está com a tarefa agora de levar todas as cadeiras. Sempre é o João Carlos, coitado. Coitado nada. Bem-aventurado. Bem-aventurado. Coitado nada. Coitado é filho de rato que nasce pelado no meio do mato sem rabo. Já ouviram essa frase? Já, das antigas, né? Ressuscitei, né? Tirei lá do baú, né? Essa eu tirei do baú, né? Minha filha, muitas vezes eu falo coitado, não, coitado é o rato pelado que nasce sem rabo no meio do mato. Não, então é coitado, ele é bem-aventurado porque está amando a Deus de todas as forças, ensinando os jovens a amar a Deus com todas as forças. Aí recolheram as tampões, colocaram a mesa aqui em cima, só faltou colocar os elementos, né? Agora que eu estou vendo. Agora que eu estou vendo. A tarefa não foi feita 100%. Eita, nós. Puxa, mas tudo bem. Deus não vai deixar de mover por causa dos elementos que estão faltando sobre a mesa, mas tudo bem. Depois eu converso com o João Carlos. Mas amém. Então, queridos, e tem um outro ponto que é muito importante que Deus fala conosco, e aqui eu quero fechar. Deus fala que a gente tem que amar a Deus de todo o coração, de toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento, com todas as nossas forças. E o que mais? Amar o quê? Amar o bonitinho que está do seu lado. Está atrás de você. Jesus podia colocar não só o próximo, né? O que está atrás, à frente, ao redor. Todo lado. O bonzinho? Amar o próximo como a ti mesmo. Puxa, esse aqui... Mas aí que tá, semana passada eu falei sobre isso também. Como que você pode amar alguém
Você diz que ama a Deus e você não consegue amar o seu próximo. É impossível. Se você ama a Deus, você vai amar o seu próximo. Porque Deus é amor. Se verdadeiramente você ama a Deus, você vai amar o seu próximo. Ele com carrapicho ou sem carrapicho. Você vai amar ele. Você vai. Queridos, e amar não é lamber. Vocês concordam comigo? Eu tenho uma frase que eu aprendi, na verdade, na internet. Essa frase eu acho muito interessante. Eu peguei ela para mim também. Achei interessante. Amar o próximo, assim, não quer dizer assim, eu amo o próximo, mas ele não precisa estar próximo de mim. Entendeu? Eu amo o próximo, mas ele não precisa estar tão próximo de mim. Porque eu sei que tem pessoas que é difíceis. Eu concordo. Tem pessoas que é difíceis. Tem pessoas que o temperamento é totalmente diferente do seu. Tem pessoas que realmente estão em fase de transformação. Mas a Bíblia nos dá um direcionamento. Ame, porque o amor é transformador. Precisamos amar o nosso próximo. Precisamos amar as pessoas. Né? Então, assim, precisamos se relacionar, precisamos se achegar a ela. Por mais difícil que seja essa pessoa. Você precisa. Fica imaginando aqui, nós estamos falando sobre Mateus esse mês, né? O tema central é da vida de Mateus. E Mateus foi algo que chacoalhou tudo ali. Eu vejo ali, né, a equipe de Jesus. Você imagina, Jesus chamou um ladrão. Pensa na sua cabeça. Um ladrão. Na verdade, se a gente for analisar, de todos ali, era o mais corrompido. Mateus. De todos os apóstolos, ele era o mais corrompido. Ele que tinha a vida mais negra, a passagem, né, mais negra, era Mateus. De todos ali, era Mateus. Mas nenhum era perfeito. Aí que é o problema, né? A gente, muitas vezes, a gente tem uma mania de pontuar pecado. Esse pecado 1 é mais pecado, é mais pecadão, segundo é pecado, terceiro é pecadinho, tudo é pecado. Todos ali eram falhos, todos ali eram homens que precisavam de transformação. Mas nós, homens, temos uma tendência a numerar pecado. E se a gente for numerar, Mateus estava na lista número 1. Ladrão. Eu nem vou perguntar aqui para vocês, porque eu estou nas redes sociais. Eu só vou perguntar, mas vocês ficam tudo quietinho, tá? Se a gente fosse pontuar a pessoa, o pecador do Brasil, não precisa nem falar, já sei que está na mente de vocês. A gente fala assim, puxa, a nossa nação, né, não rompe por causa disso, por causa daquilo, não é? Não é? Mas, na verdade, uma coisa que a gente aprende com o apóstolo Valnice, e é uma verdade mesmo, não é só com o apóstolo Valnice não, mas com grandes homens de guerreiros de oração. O Brasil não vai ser transformado pela política, o Brasil é transformado pela igreja. Amém? Posso ouvir um amém neste lugar? É a igreja que muda o Brasil. Não tem político nenhum que vai mudar o Brasil. Deus pode usar até pela misericórdia, como usou Ciro. Mas não é político. É a igreja que muda o Brasil. Isso eu concordo. É eu e você fazendo a diferença. É eu e você vivendo o verdadeiro cristianismo. Gente, o que representa hoje o Brasil de cristão, se todos nós realmente vivemos o evangelho, o Brasil estaria transformado. O problema nosso, que eu digo isso, e não é só eu estou dizendo, muitos, não estou perseguindo nada. É muitas igrejas cheias de gente vazia. As igrejas estão lotadas de gente vazia, de gente sem transformação. Porque o número de evangélicos, não só evangélicos, todos aqueles que crêem na palavra de Deus, eu vou trazer aqui. Crêem na palavra de Deus. Se nós realmente vivermos a palavra, o Brasil teria transformado. Eu vou falar para você, não haveria corrupção no nosso país. Porque o povo cristão ia orar. O povo cristão que ora ia mudar o Brasil. Mas infelizmente, somos muitas vezes ainda domingueiros. Lembra da palavra domingueiros? É domingueiros mesmo? É assim? Falava?
Somos os crentes que vão de domingo na igreja e esquecemos de Deus a semana toda. É como ir no McDonald's uma vez por semana. Eu vou lá, me alimento, semana inteira não como mais nada. Infelizmente, nós temos muito ainda esse perfil de supostamente cristão no Brasil. Infelizmente. Precisamos de um avivamento individual em cada um de nós. E muitas vezes, não sou contra nada disso, eu creio no avivamento. Mas o avivamento acontece dentro de nós, individual. Se você ficar esperando esse avivamento, pode ser que ele não venha no seu tempo. Pode ser que ele não venha no seu tempo. Então, eu busco o avivamento individual, porque eu preciso estar avivada, eu preciso estar firme no Senhor, porque eu não sei o dia que o Senhor vai me chamar, eu não sei o dia que o Senhor vai vir. Então precisamos, a palavra de Deus fala que Ele vai vir como um ladrão da noite. Então todo dia nós temos que estar preparados. Precisamos amar o nosso próximo, independente. Jesus fala, né? Eu não vim para os justos, mas sim para os pecadores. Se você é justo, desculpa, o seu lugar não é aqui. Não é aqui. Aqui só tem pecador. Se você é justo, você não deve estar aqui. Isso confrontava muito os fariseus na época. Isso nos confronta, a religiosidade é confrontada com isso. Se você é justo, você não deve estar aqui. Mas se você é um pecador, e você carece da graça e da misericórdia de Deus, é o seu lugar, é aqui. Aqui é um hospital do céu. Aqui é uma das unidades, uma das unidades, né, que a gente pode dizer, que é onde nós temos cura. Amém? Coloque-se em pé, feche seus olhos. Quero orar com vocês. Pai, nos ajude. Nos ajude, Senhor, a viver essa palavra, que ela é um desafio para nós. Mas ela é um desafio, ao mesmo tempo, ela é algo libertadora. É uma palavra que nos liberta, é uma palavra, Senhor, que nos leva a viver os teus sonhos, os teus propósitos, Senhor, nessa terra. Porque eu creio que cada um de nós viemos à terra com um propósito. Como a tua palavra nos diz, que todos os dias da nossa vida já foram escritos no teu livro, antes mesmo de qualquer um deles existir. Eu creio que existe uma história para cada um de nós neste lugar, Senhor, e nós queremos viver essa história no nome de Jesus. Mas, Pai, a essência de amar o Senhor é tudo, é o segredo para viver essa história. Porque precisamos amar a Ti com todo o nosso coração, amar a Ti com toda a nossa alma, com todo o nosso entendimento, com todas as nossas forças, e precisamos amar sim o nosso próximo, como a nós mesmos. E muitas vezes, Senhor, não amamos a nós. Muitas vezes nós nos desprezamos, não nos reconhecemos em Ti, não olhamos, Senhor, que somos a imagem e semelhança de Deus. Nos menosprezamos, nos desvalorizamos. Como podemos amar o nosso próximo? Senhor, em nome de Jesus, nessa manhã, traz cura aos nossos corações neste lugar. Todos os corações aqui que precisam ser curados, a começar do meu. Toca nossas vidas, Senhor, restaura as nossas vidas, leva-nos uma dimensão maior, traz uma revelação profunda do que é esse amor, leva-nos uma dimensão maior deste amor, Senhor, em nome de Jesus, Senhor. Limpa os nossos corações as feridas, limpa os nossos corações os traumas, Pai, traz neste lugar, Senhor, quebrantamento, arrependimento, porque muitas vezes precisamos passar pelo processo do arrependimento, Senhor, para ter a libertação que precisamos para viver os teus sonhos, os teus propósitos. Muitas vezes estamos amarrados, presos no passado, presos em tantas coisas, Senhor. Oh Deus, precisamos muitas vezes passar por esse processo do arrependimento, do quebrantamento, para que, Senhor, a nuvem negra saia. Venha, Senhor, romper, Senhor. Oh Deus, em nome de Jesus, as cadeias sobre as nossas vidas. Pai, leva-nos a viver aquilo que o Senhor nos pede. O Senhor pede duas coisas: ame a Deus e ame as pessoas. É isso que o Senhor está pedindo aqui. O Senhor resume, Senhor, os mandamentos em 2. Os 10 mandamentos o Senhor resume em 2. Ame a Deus e ame
as pessoas. Porque se amarmos a Deus e amarmos as pessoas, vamos cumprir o teu propósito. Tudo vai ser mais fácil em nossa vida. Nós vamos cumprir a jornada, Senhor. Nós vamos conseguir, Senhor. Porque tudo isso nos fortalece, tudo isso nos sustenta, tudo isso nos mostra o caminho, a direção certa, Pai. Porque o teu amor é tudo que precisamos, e precisamos do teu amor, mas precisamos da revelação do teu amor. Não queremos só o teu amor, mas nós queremos viver o teu amor, queremos nos mover no teu amor, queremos, Senhor, estar nesse amor presente em nossas vidas. Pai, eu te peço em nome de Jesus, continue a falar nesse mês, Senhor, através das nossas vidas, através das células, através desse altar, Senhor, sobre o relacionamento, como é importante o poder do amor em nossa vida, como o amor cura, como o amor restaura, como o amor é transformador, Senhor. Eu sou prova viva dele, Senhor, e tenho sido transformada por esse amor, e eu quero em nome de Jesus, até, Senhor, que o Senhor venha, ou até que eu vá, eu quero viver o poder do teu amor, Pai, em nome de Jesus. Assim te pedimos e te agradecemos. Amém e amém. Glória a Deus, que eles possam sentar.